Olá a todas e todos. Esse é um vídeo aula sobre a segurança alimentar e nutricional na disciplina de Educação, Saúde e Assistência Social, redes complementares na Proteção Social Básica. Eu sou a Marina, sou estudante de Geografia e sou bolsista no eixo de segurança alimentar do projeto Alemur. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre a política pública de nutrição e alimentação. E para começar a falar, a gente primeiro vai falar sobre uma pessoa que trouxe outros rumos para a discussão da fome no mundo. Esse é o Josué de Castro. Ele nasceu em Recife, em 1908, e morreu em Paris, em 1973, quando estava exilado da ditadura aqui do Brasil. Ele foi médico de formação, e foi presidente da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, nos anos de 1952 até 1956. Ele foi embaixador do Brasil na ONU e foi deputado federal por Pernambuco pelo PTB por 2 mandatos. Ele é muito conhecido pelo seu livro Geografia da Fome, publicado em 1946, que é onde ele realiza uma síntese do mapa, faz um mapa do Brasil, dividindo o Brasil em 5 áreas alimentares. E ele analisa as principais características dos seus regimes alimentares e das principais carências nutricionais existentes no Brasil. Mas nesse momento, nessa aula, a gente vai falar de um estudo que ele fez no começo da carreira dele, que antecede esse livro. Ele faz esse estudo com a população operária do Recife para entender mais as condições de alimentação e as condições de trabalho que eles tinham. Então, nessas duas tabelas, primeiro a tabela de cima, ele mostra um questionário de um homem viúvo e mais 4 filhos menores, ou seja, 5 pessoas na família, e o consumo de comida diária deles. Então, sendo 250 gramas de charque por dia, meio litro de feijão, 1 litro de farinha, um copo de leite para 5 pessoas, 0 verduras e frutas e 3 pães, que era algo muito consumido na época. Nessa outra tabela de baixo, a gente vê que o salário mínimo por família, nessa tirinha vermelha, a gente vê as despesas por dia da família no azulzinho, e a gente vê que a despesa é maior que o salário que a família ganhava. E a alimentação, aqui em roxo, a gente vê que é a maior parte que eles utilizam o salário, sendo entre 69% e 74% do salário deles que eles utilizam para alimentação. Então, a família usava mais do que ganhava, né, consumia mais do que ela ganhava, e a alimentação era grande responsável por isso, e para eles se alimentarem dessa forma que a gente viu na tabela de cima. No final desse estudo, ele conclui dessa forma, ele fala: qualquer pessoa que possua noções gerais de dietética e diante de um regime dessa ordem, só tem uma pergunta a formular: como se pode comer assim e não morrer de fome? E só há uma resposta a dar, se bem que um tanto desconcertante: como? Morrendo de fome. Realmente, esta alimentação insuficiente, carencial e desarmônica usada pelas classes operárias na área urbana, a causa principal do seu elevado índice de mortalidade. E assim, ele traz que a base do problema alimentar ele é socialmente construído, é estrutural e de acesso do alimento. Então, o problema está ali no acesso do alimento. Bom, então Josué desnaturaliza a fome e vincula as condições de trabalho à precarização da alimentação, e ele influencia muitas políticas públicas que vão suceder esse estudo dele, como, por exemplo, o salário mínimo.
Bom, boa tarde. Meu nome é Priscila. Eu sou aluna de nutrição na USP e eu vou apresentar para vocês aqui o conceito histórico do direito humano à alimentação adequada. Esse conceito, ele vem se consolidando ao longo do tempo, tendo origem em 1948, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um documento em que ficou estabelecido que toda pessoa tem o direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde, bem-estar e, inclusive, alimentação. Pode passar. Posteriormente, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, adotado pela Organização das Nações Unidas em 66 e ratificado pelo Brasil em 92, reafirmou esse conceito e citou que os estados que são partes desse pacto reconhecem o direito de toda pessoa a um nível de vida adequado para si e para sua família, inclusive a alimentação, a vestimenta e moradia adequada, assim como uma melhoria contínua de suas condições de vida. E isso reconhecendo que o direito fundamental de toda pessoa de estar deve estar protegida contra a fome. Em 96, a Cúpula Mundial de Alimentação, que foi organizada pela FAO, e que é, né, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, e pela Organização Mundial da Saúde, associou o papel do direito humano à alimentação adequada à garantia de segurança alimentar e nutricional. E a partir disso, de forma progressiva, a segurança alimentar e nutricional começa a ser entendida como uma possível estratégia para garantir o direito humano à alimentação adequada a todos. E o Brasil esteve representando e aprovou, junto com os demais países presentes nessa cúpula, uma declaração e um plano de ação que visava o combate da fome no mundo. Já em 99, conforme consta no comentário geral número 12, o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais do Alto Comissariado dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas definiu que o direito humano à alimentação adequada é realizado quando cada homem, mulher e criança, sozinho ou em companhia de outros, tem o acesso físico e econômico à alimentação adequada ou aos meios para sua obtenção. E assim vai reforçando a ideia de que o direito de se alimentar regularmente, adequadamente, é uma obrigação que deve ser exercida pelo Estado. Já em 2010, o Congresso Nacional aprova a emenda constitucional número 64, que incluiu entre os direitos sociais da nação a alimentação ao lado da educação, da saúde, do trabalho e da moradia, e entre outros direitos. E a aprovação dessa emenda, ela exige uma abordagem que reafirma o direito de que cada pessoa de ser titular e não beneficiário das políticas públicas voltadas para o alcance da segurança alimentar e nutricional. E em 2006, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional representa um grande avanço no Brasil para que se possa exigir o direito humano à alimentação adequada. Através de mecanismos estatais, o Estado ele tem obrigações de respeitar, proteger e promover e prover esse direito. E no segundo artigo da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, conceitua que a alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para prover
e garantir a segurança alimentar e nutricional da população. No artigo 3º da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, que vem a definição da segurança alimentar e nutricional, que seria a realização do direito de todos ao acesso, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base as práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. E aí tem todas as categorias que vão levar a essa segurança alimentar e nutricional. E em 2010, foi instituída a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, com objetivo geral de promover a segurança alimentar e nutricional, bem como assegurar o direito humano à alimentação adequada em todo o território nacional, tendo como objetivo identificar os fatores condicionantes da insegurança alimentar e nutricional, garantir o direito humano à alimentação adequada, né, com sistemas sustentáveis de base agroecológica, com respeito à soberania alimentar, que seria o direito dos povos de decidir o seu próprio sistema alimentar e de produzir alimentos saudáveis e culturalmente adequado e acessíveis, e garantir esse direito à alimentação adequada. Aí vem a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, né, que articula junto com o Sistema Único de Saúde. Essa primeira imagem é a da edição número 1, que foi criada em 1999, que tinha o objetivo de enfrentar a insegurança alimentar e nutricional da população brasileira, a desnutrição infantil e materna, o sobrepeso e a obesidade na população adulta. E essa edição que adota como princípio o direito humano à alimentação adequada. Já em 2011, na segunda edição, tem o objetivo de melhorar as condições de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira, mediante a promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, a vigilância alimentar e nutricional, e a prevenir e cuidar dos agravos relacionados à alimentação e nutrição. Pode passar. E aqui na Política Nacional de Promoção da Saúde, instituída em 2014, tem um eixo estratégico que é a promoção da alimentação adequada e saudável, e que visa a promoção da saúde e a segurança alimentar e nutricional, contribuindo com as ações e metas de redução da pobreza e da garantia também do direito humano à alimentação adequada e saudável. Eu sou a Vitória, eu sou estudante de nutrição, estou no último ano na Faculdade de Saúde Pública da USP. E eu vou falar um pouquinho sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE. Então, falando das origens do PNAE, em 1956 foi instituída a campanha de merenda escolar do Ministério da Educação e da Cultura. E aí a gente percebe já que não se tratava somente de assistência alimentar, mas também de educação. Em 1976, teve o segundo PRONAM. O PRONAM era um programa de ações integradas, então uma articulação entre os diferentes órgãos do Estado para articular mesmo a produção e a distribuição de alimentos e as ações assistenciais de suplementação alimentar. Foi o primeiro programa a propor a utilização de alimentos produzidos localmente por agricultores familiares e faziam parte do segundo PRONAM vários programas, inclusive os atuais Programa Nacional de Alimentação Escolar e também o Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT.
Agora falando da descentralização do PNAE. Antes de 1979, o PNAE ele foi reestruturado várias vezes antes de ser o PNAE. E em 1979, ele chamava Programa Nacional de Merenda Escolar, e aí que ele passou a ser denominado Programa Nacional de Alimentação Escolar. Só em 1994 que teve a descentralização do PNAE, então ele foi desmembrado em programas de alimentação escolar estaduais e municipais. Acho que cabe dizer que o Programa de Alimentação Escolar de São Paulo atualmente é a maior entidade executora do PNAE no Brasil. Então, no mesmo ano que teve essa descentralização, também foram criados os Conselhos de Alimentação Escolar. Pode passar, por favor. Em 1999, teve uma medida provisória que estabeleceu que os cardápios dos programas de alimentação escolar, estaduais e municipais, eles seriam elaborados por nutricionistas com base nas orientações dos conselhos de alimentação escolar, respeitando os hábitos alimentares de cada região e priorizando a aquisição de alimentos produzidos localmente. Em 2000, no ano seguinte, teve uma outra medida provisória que ela deu, então, autonomia às entidades executoras de cada estado ou município para administrar os recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e também os cardápios escolares. Então, nesse caso, cada estado e município tem um grupo, né, uma equipe, uma divisão, um órgão específico para elaborar esses cardápios para administrar esses recursos do PNAE. E com essa medida provisória também foram estabelecidos como requisitos para repasse desses recursos financeiros a constituição do CAI, a apresentação de prestação de contas e testes de aceitabilidade e controle de qualidade dos produtos adquiridos para alimentação escolar. Então, em 2009, tem a Lei 11.947, ela foi um marco na história do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Ela estabeleceu os princípios norteadores e as diretrizes do PNAE. Nessa lei foi a primeira vez assim que se incluiu a educação alimentar e nutricional também como parte essencial do currículo. E essa lei também foi a que vinculou o PNAE ao programa de aquisição de alimentos. E assim se tornou obrigatória a utilização de pelo menos 30% do recurso financeiro repassado para a compra de produtos da agricultura familiar. E também passou a ser incentivada a compra de produtos agroecológicos e orgânicos na alimentação escolar. Então, essa lei estabeleceu os princípios e diretrizes do PNAE, vou passar rapidamente pelos dois. Então, os princípios são equidade, participação social, universalidade, sustentabilidade e continuidade, compartilhamento de responsabilidades, direito humano à alimentação adequada e respeito a hábitos e tradições regionais. As diretrizes são a descentralização das ações, a articulação entre os gestores das políticas, apoio ao desenvolvimento sustentável, a introdução da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e o emprego da alimentação saudável e adequada. Pode passar. Então, agora falando um pouco da relevância e da abrangência desse programa. O PNAE é o maior programa de suplementação alimentar do Brasil e é um dos maiores do mundo em alimentação escolar, sendo o único que tem atendimento universalizado. Ele tem um papel de proteção social, ele contribui para estimular a economia local, contribui para o aprendizado, para o rendimento dos alunos, a suprir necessidades nutricionais dessas crianças, desses adolescentes e jovens durante o período letivo. Ele contribui para estimular a criação de alimentos
de hábitos alimentares saudáveis, com as práticas de educação alimentar e nutricional, que têm se fortalecido cada vez mais, e contribui para o crescimento, para o desenvolvimento biopsicossocial. Então, ele tem aí muitas funções, ele tem um papel muito importante, né, em relação às políticas públicas. Ele é muito efetivo e hoje ele está presente nos 5.570 municípios, 26 estados e no Distrito Federal. Olá, eu sou Patrícia, eu sou nutricionista de formação, sou mestranda na Faculdade de Saúde Pública. Eu estou aqui agora para a gente falar da última parte dessa aula, que depois das meninas terem trazido essa construção histórica de direito e da segurança alimentar, a gente vai falar um pouquinho de como que é o controle social e a participação popular dentro das políticas de segurança alimentar e nutricional. Então, vamos começar pelo Conselho de Alimentação Escolar, já que estamos aqui com a Política Nacional de Alimentação Escolar fresca na cabeça, né? O que é o Conselho de Alimentação Escolar? O Conselho de Alimentação Escolar, ele é um órgão colegiado que prevê a participação de diferentes entes, tendo entre eles o Poder Executivo, trabalhadores da educação, né, que podem ser os professores ou outros trabalhadores das escolas, os pais, outros familiares responsáveis desses estudantes que estão nas escolas e a sociedade civil. Então, esses conselhos, eles têm dentro da Política Nacional de Alimentação Escolar a função deliberativa e de assessoramento para que garanta que essa política ela seja implementada e que a alimentação ela chegue até as crianças nas escolas, na merenda escolar, né? E que a prestação de contas ela também seja feita da forma mais transparente possível. Então, esse conselho ele vai ter no mínimo 7 componentes. Eu digo no mínimo porque em cidades que tem um maior número de escolas, a gente pode ter um maior número de conselheiros. Então, esses conselhos que trabalham dentro de cada município, eles, nas suas atividades, eles têm que zelar para que, além de que a alimentação chegue, ela chegue nas condições ideais, sanitárias, nutricionalmente, né? Conversando em conjunto com os nutricionistas responsáveis daquela gestão. A gente tem diferentes funções que os conselheiros podem exercer dentro do CAI, né? Quando eles entram no CAI, eles pegam um mandato de 4 anos. Então, nesse mandato de 4 anos, para além de olhar a prestação de contas, que é uma parte muito importante para a gente ter certeza de que a verba que vem, né, do Fundo Nacional para a Educação, da FNDE, ou que também venha do município e por outras partes, seja de fato aplicada para a compra daquilo que foi estipulado, né, tecnicamente para o cardápio. Para além disso, o conselheiro ele também pode ter outras funções na prática da rotina do dia a dia das escolas, fazendo visitas, né, acompanhando os processos de aquisição, de quando chegam esses fornecedores de alimentos nas escolas, para verificar se está chegando em condições ideais, se está chegando aquele alimento que foi de fato comprado, que foi de fato pensado para chegar no prato de cada um dos estudantes, acompanhar se o cardápio está adequado à cultura, adequado ao que os estudantes de fato recebem, acompanhar se a aceitação dos estudantes está boa, se essa aceitação ela não está tão ideal quanto se gostaria, pensar em novas estratégias para aplicar, né? Pensar em estratégias de, por exemplo, testes de aceitabilidades, em apoio com a gestão da alimentação escolar, pensar em ações educativas que podem ser feitas junto com a comunidade, discutindo junto com os pais, fazer reuniões, né, para planejar as próximas ações. Então, esse conselho, ele tem uma função primordial, podendo, inclusive, na sua não funcionalidade, ter um corte, né, desse financiamento para a alimentação escolar, e, por consequência da atividade da escola, né, que não pode funcionar sem prever a alimentação para seus estudantes, né,
E, além desse conselho fazer todas essas funções, ela permite que a sociedade entenda melhor como que se dá essa política dentro da escola e tenha um espaço aberto para ali trabalhar. Agora a gente vai falar um pouquinho do que, dentro do controle social e a participação popular nas políticas de segurança alimentar e nutricional, é o que a gente tem a expressão em nível nacional, estadual e municipal, que é o CONSEA. Né? O CONSEA é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E como a gente viu, a segurança alimentar e nutricional, ela não se expressa apenas em uma política, ela é uma política que atravessa várias outras questões, né? Na educação, na moradia, na agricultura, no acesso à terra. Então, esse Conselho Nacional de Segurança Alimentar, ele foi instituído pela primeira vez em 1993, né, sendo extinto logo no próximo ano, e aí a gente teve um vácuo da atuação desse conselho, voltando a tê-lo novamente só em 2003, né, quando a gente estava na gestão do presidente Lula. Em 2006, quando teve a aprovação da Lei Orgânica de Segurança Alimentar, né, que a Priscila falou um pouquinho com a gente, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, ele passou a compor o que a gente chama da CISAM, né? Retomando um pouquinho a CISAM, que é esse Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, esse Sistema Nacional de Segurança Alimentar, ele tem como principal foco fazer uma articulação, né, entre o poder público e a sociedade civil organizada para formular, implementar políticas, planos de ações, programas, ações que visem assegurar esse direito humano à alimentação, né? Então, o CISAM, para que ele seja de fato implementado, ele tem 3 frentes, uma delas é o CONSEA. Então, o CONSEA, ele entra justamente para fazer esse diálogo, essa conversa direta entre sociedade civil e governo e assessorar a presidência da República, né? Ele tem uma composição que ela é muito importante, porque 2/3 dele é da sociedade civil e 1/3 é de representantes do governo, né? Ele tem essa função de assessorar a presidência e de convocar as conferências nacionais de segurança alimentar, que são espaços de discussão dos quais saem diversas propostas para implementação nos próximos anos, né, nas próximas gestões, para que a gente possa dar passos à frente em relação à segurança alimentar da população brasileira. O CONSEA, ele foi uma das implementações brasileiras que foi mais valorizada, inclusive a nível mundial, né, porque ele trouxe muitos resultados. Então, teve o sucesso na campanha da inserção da alimentação como um direito humano na nossa Constituição, isso foi fruto de debates do CONSEA. A regulamentação da Lei Nacional da Política de Segurança Alimentar também foi um fruto das mobilizações junto ao CONSEA. A concepção da lei que acabou por aprimorar a Política Nacional de Alimentação Escolar e inserir, né, um programa, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que prevê esses 30% da compra da agricultura familiar, e também a aprovação da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, né, que faz parte do Plano Nacional de Agroecologia. Então, o CONSEA, ele também foi bastante valorizado, porque a partir das ações que ele, junto às outras instituições do Sistema de Segurança Alimentar, conseguiu fazer com que o Brasil, né, em 2014, fosse reconhecido por sair do mapa da fome. Então, o Conselho acaba sendo esse órgão que acaba articulando e trazendo para a nossa realidade mais prática como que está acontecendo de fato essas políticas na nossa população. E como é o Conselho atualmente, né? O Conselho, ele se dá a nível nacional, estadual e municipal. Mas no primeiro dia de gestão do nosso último governo, que é o governo Bolsonaro, né, que foi dia 1º de janeiro de 2019, foi lançada uma medida provisória que trouxe mudanças que descaracterizaram esse sistema de segurança alimentar. E aí o principal feito dessa mudança foi justamente quanto que seria a atuação do CONSEA sobre o seu orçamento, né, e acabou por enfraquecer, então praticamente por extinguir, né,
o Conselho Nacional. Então, com isso, a gente passou a não ter mais esse órgão direto de comunicação com o governo federal, para poder discutir políticas para a segurança alimentar. No estadual e municipal, não houve uma extinção propriamente, mas sem uma articulação do Conselho Nacional, a gente consegue perceber um enfraquecimento, né, nessas instâncias estaduais e municipais. Mas a gente prevalece com conselhos de segurança alimentar em alguns estados e municípios do Brasil, né? E aí esses conselhos você pode encontrar com o nome de CONSEA ou com outros nomes, como por exemplo na cidade de São Paulo, a gente conhece como COMUSAN, Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. E esses conselhos que são a nível estadual e municipal, eles devem trabalhar de forma articulada, né? Eles devem trabalhar em sintonia com as diretrizes que são traçadas no âmbito federal, mas que são também traçadas a nível estadual e municipal, né? E respeitando as questões socioculturais de cada um desses territórios. Infelizmente, atualmente, a gente percebe que a gente regrediu em relação à agenda de segurança alimentar, e isso se dá principalmente a partir desse momento que a gente teve essa destituição do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional a nível nacional. E se a gente pensa que a gente passou por a gente está, né, na pandemia da Covid-19 e que a situação da insegurança alimentar aumentou muito, né? Eu acho que a fome tem sido algo muito falado. A gente começa a elaborar de como que talvez a existência de um Conselho fortalecido dentro, junto à nossa instância federal, como que isso talvez poderia ter apoiado ações a nível nacional, estadual e municipal para ajudar na segurança alimentar. Então, hoje, quando a gente fala de segurança alimentar e nutricional, a gente vê que a PNAE, ela é a política que segue melhor funcionando nesse caminho, né? Apesar de várias outras tentativas de desmonte, apesar de vários problemas que a gente sim passa, ela tem assegurado ainda que a alimentação chegue com a maior amplitude no nosso país. Infelizmente, a gente não tem tido reuniões da CAISAN, né, que é a Câmara responsável pelas discussões da segurança alimentar e nutricional, a gente não tem tido esse diálogo com o governo federal, né, mas as mobilizações em torno da segurança alimentar e nutricional, elas não cessaram a partir dessa medida provisória que desmonta, né, o Conselho Nacional. Então, muito pelo contrário, muitas organizações da sociedade civil têm se organizado para manter essa pauta em foco, né, como por exemplo, a gente tem um Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que dentro dele discute, por exemplo, o Observatório de Alimentação Escolar, né? Então, a gente tem tido outras mobilizações, a gente também tem tido uma constante luta para que nós possamos ter um retorno e um fortalecimento e novas implementações de políticas de segurança alimentar e nutricional, e que é uma luta que a gente sabe que não vai terminar hoje. Então, a gente vai deixar aqui para vocês todas as nossas referências do que a gente falou, né, do conteúdo da nossa aula, para que todos possam depois dar uma olhada, indicar novos vídeos e conversar um pouquinho mais sobre esse tema nos nossos encontros individuais.